Boa noite. Precisamos falar sobre protocolo. E quando eu me refiro a protocolo, quem sabe que eu trabalho com odontologia miofuncional já há 10 anos, sabe que eu estou me referindo ao protocolo de uso, desde do protocolo de atendimento, seleção do paciente, seleção do aparelho e também o andamento desse tratamento, o planejamento e o andamento desse tratamento. Então, antes de começar, eu vou colocar aqui para fixar, quem quiser acompanhar ao vivo, precisamos falar sobre protocolo, porque quem assistiu, quem viu meu story anterior, eu coloquei que eu recebo muitos casos clínicos diariamente. Acabei de receber mais um. E segunda-feira é o dia campeão de caso clínico. E hoje coincidiu de muitas dúvidas estarem relacionadas, muitas questões estarem relacionadas com o protocolo, com o fato de não ter aplicado o protocolo corretamente. Então, e depois eu coloquei uma caixinha de perguntas também. E eu recebi perguntas lá que só com a introdução que eu vou dar já vai responder. Então, a odontologia miofuncional, ela visa identificar e tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás de alguns problemas que o nosso paciente traz. Problemas estes muito comuns. Por isso que a odontologia miofuncional é muito prazerosa de trabalhar e muito rentável também. Mas não é sobre isso a questão da live. A questão é: quais são esses problemas que são possíveis tratar com a odontologia miofuncional? Problemas como DTM, bruxismo, dentro do bruxismo entra o ranger e o apertamento, roncoapneia, que são os distúrbios respiratórios do sono, e as más oclusões. E já adianto que não precisa ser especialista em ortodontia para tratar as disfunções que estão por trás das más oclusões. Porém, é muito importante que o colega se aplique no conhecimento do protocolo da odontologia miofuncional, para não ter dúvida, para não ter erro. Na verdade, dúvida sempre aparece. Eu estou à disposição, todo mundo sabe que eu respondo as dúvidas. Às vezes eu consigo responder mais rápido, às vezes eu demoro um pouco mais por conta da minha demanda no consultório também, mas eu sempre respondo. Então, é possível tratar todos esses problemas, sim, tratando as disfunções. Alguns problemas a gente vai precisar recorrer a especialistas, porque a gente vai propor para o paciente o quê? Primeiro eu vou identificar se por trás desses problemas que você está me trazendo, como, vou repetir, DTM, bruxismo, apertamento, roncoapneia e más oclusões, eu vou identificar se por trás desses problemas você tem disfunções respiratórias e musculares. E aí começa o protocolo, usando a ficha de avaliação miofuncional. Através dela, a gente consegue identificar coisas que muitas vezes passam despercebidas. Ela foi reformulada e já está sendo divulgada e repassada para todos os colegas que se interessarem pelo WhatsApp das consultoras MyoBrace aqui do Brasil. Então, não tem que pagar nada por isso. A ficha de avaliação miofuncional, que recebeu um upgrade que está muito melhor no Summit de Miami, que nós tivemos há 2 meses, foi falado muito sobre essa nova ficha e ela já foi traduzida, já está traduzida e disponível aqui para os colegas do Brasil. Através do preenchimento dessa ficha, você vai conseguir entender melhor quais disfunções que o seu paciente tem e como elas chegaram nesses problemas, como DTM, bruxismo, apertamento, roncoapneia e más oclusões. E isso acontece em qualquer idade. Preencheu, chegou na conclusão, identificou, o que você vai falar para o seu paciente? Olha, eu consigo, através da odontologia miofuncional, ou seja, através da correção das disfunções respiratórias e musculares, eu consigo dar um alívio nessas dores, eu consigo melhorar a sua oclusão, eu consigo desencorajar esse bruxismo, esse apertamento, melhorar o ronco e a apneia, desde que você faça a sua parte.
Então, a minha parte é saber identificar e tratar, saber planejar, escolher um ou os aparelhos, escolher, saber aplicar os exercícios, e aí sim, entregar tudo isso para o paciente, e aí sim, através dessa entrega, através de eu ter feito a minha parte, cabe ao paciente, aí a responsabilidade dali em diante é do paciente em executar os exercícios e fazer o uso do protocolo do aparelho, que é de 1 a 2 horas acordado, mais a noite inteira enquanto dorme, e fazer os exercícios todos os dias. Dessa forma, é possível ter muito mais sucesso do que simplesmente passar o uso do aparelho ou não se aplicar muito na cobrança dos exercícios. Para a gente ter uma colaboração maior desses pacientes, adulto ou criança, como eu gravei ontem no vídeo anterior, que eu tô de vermelho, eu estava dizendo que não existe nada melhor do que a conscientização para o paciente passar a colaborar. Então, qual que é a conscientização? Do problema que ele traz, da associação com essas disfunções, e só corrigindo essas disfunções que ele vai ter um alívio, uma melhora e muitas vezes até uma cura daquele determinado problema. Porém, precisa seguir esse protocolo no passo a passo. E as dúvidas que me chegaram hoje foram extremamente coincidentes em relação ao protocolo que não foi passado corretamente. E aí, quando o protocolo não é executado da forma correta, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, inesperada. E aí gosto de fazer uma analogia, porque minha primeira especialização foi em dentística, e eu gosto muito de fazer analogia com uma aplicação de uma restauração, como desde o protocolo lá da escolha do sistema adesivo, e também a técnica e a resina que foi escolhida para isso. Então, a gente tem o sistema adesivo, a gente precisa saber se ele vai precisar de ataque ácido, se vai precisar de primer, se é um sistema adesivo que já tem tudo em um produto só. Porque se a gente pegar um produto, um sistema adesivo, que precisa de 3 passos e a gente executar 2, a chance de falhar é muito grande. Pode ser que dê certo? Pode até ser. Mas vai comprometer a durabilidade, vai comprometer uma sensibilidade dentinária naquele paciente e assim por diante. E a escolha da resina, a mesma coisa. Hoje a gente tem a opção de resinas bulk fill, que elas não precisam aplicar com a mesma quantidade de camadas das resinas anteriores. Então, se eu pegar uma resina anterior e aplicar o passo a passo ou a técnica da bulk fill, vai dar problema. É a mesma coisa, não é diferente com a odontologia miofuncional. Eu acho que às vezes, por conta da odontologia miofuncional se apresentar de uma maneira muito simples, o profissional acaba simplificando demais. Mas ela já é simples, faça o que tem que fazer. Então, vou recapitular aqui. O que tem que ser feito? Uma primeira avaliação com o preenchimento da ficha de avaliação miofuncional. A solicitação da documentação, onde a gente vai poder identificar melhor ainda como que essas disfunções afetaram o paciente, não só no alinhamento e nivelamento dentário, mas também no crescimento maxilomandibular, na posição do ióide, nos tecidos moles, nos músculos, nas articulações, nas adenoides, na postura corporal desse paciente, enfim. Quem fez o curso sabe como é simples esse passo a passo, mas ele precisa ser executado. Não deve ser menosprezado, o simples não deve ser menosprezado. E isso eu gosto também, isso cabe muito bem aqui fazer uma analogia também à nutrição, que muitas vezes o paciente ele quer um resultado mirabolante para chegar num peso ideal ou para ganhar massa muscular, sendo que nem o básico ele está fazendo, entende? Então, que seria tirar os industrializados, diminuir a quantidade de refinados, dependendo das condições que o paciente tem,
como hipersensibilidade ao glúten, intolerância à lactose. Então, fazer o básico já vai te dar muito benefício. Então, não deixe de fazer o básico, não menospreze o que é básico, o que é simples. Ele precisa ser feito. É a mesma coisa na odontologia miofuncional. Então, faça esse passo a passo para você poder ter uma escolha mais assertiva, tanto do aparelho quanto dos exercícios, para você ter uma noção melhor do quanto tempo esse paciente vai ficar com cada modelo de aparelho, quanto tempo vai durar esse tratamento. A gente sabe que tem uma média de 2 anos, mas com o tempo a gente consegue prever, ter uma previsibilidade um pouco mais refinada, como alguns pacientes que essas disfunções são muito mais sutis, muito menores, e ele sendo colaborador, muitas vezes em 1 ano a gente tem a solução, a gente consegue dar alta para esse paciente, mesmo a média sendo 2. E outros pacientes a gente vai poder logo de cara observar e falar, olha, é de 2 para 3 anos. E ainda assim, no meio do caminho, corre o risco de ter mudanças, alterações nesse prognóstico e no tempo de tratamento. Com isso, a gente consegue também, com uma boa consulta, uma consulta de pelo menos 1 hora, explanar e conseguir passar essa conscientização, que vai ser a chave para o sucesso do tratamento. Como eu falei no vídeo anterior, que é esse que eu tô de vermelho numa cafeteria. Então, essa live foi para trazer a lembrança da importância de executar o que é básico e o que é simples, para a gente ter, no mínimo, um sucesso do tratamento, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui. Só estava esquecendo de responder uma pergunta que colocaram especificamente sobre qual aparelho utilizar se existe um só aparelho para DTM ou bruxismo. Não, eu já estou respondendo que existem vários modelos de aparelhos e eles são escolhidos de acordo com a disfunção respiratória e muscular daquele paciente e de acordo com as condições estruturais, ósseas, formato de arcada, posicionamento dentário e condições também, distúrbios respiratórios do sono, que vão trazer para nós as informações suficientes para a gente ser mais assertivo na escolha do aparelho. Então, não existe só um aparelho, um modelo de aparelho para DTM ou para bruxismo, tá? E também gostaria muito de conscientizar todo mundo a importância de fazer o curso para se aprimorar cada vez mais. Antes de existir o curso avançado aqui no Brasil, só existiu o básico. E por 1 ano, um ano e meio mais ou menos, eu cheguei a fazer 8 vezes, se eu não me engano, o mesmo curso básico, com o mesmo professor. Porque eu tinha esperança de que a cada aula que ele desse, ele traria uma informação diferente, um caso clínico que ele mostrou no curso anterior um pouco mais avançado. E de fato foi, mesmo que eu perdesse uma manhã inteira ou um dia todo ouvindo coisas que eu já havia ouvido, ele me trazia, às vezes, de uma colocação diferente, me trazia a lembrança, pacientes diferentes. E com isso eu consegui me aprimorar, mesmo com essa escassez de curso aqui no Brasil. Então tem gente que fala, mas eu já fiz seu curso avançado ou com outro professor faz 2, 3 anos. Mudou muita coisa. O meu protocolo, o meu jeito de atendimento mudou muita coisa e ele muda a cada mês, sabe? A cada paciente novo, a cada dificuldade que eu tenho, a cada desafio de paciente que eu tenho. E até mesmo eu aprendo demais com os casos clínicos que eu recebo de colegas que muitas vezes não estão tão com tanta prática, com tanta segurança, eles compartilham comigo. E muitas vezes eu não tive aquele perfil de paciente, mas eu pego toda a documentação, faço as perguntas pertinentes ao trabalho e aí com isso eu falo, olha, eu nunca tive um caso como esse, mas se fosse meu, e de fato, gente, eu tenho um risca-rabisque lá no consultório, que cada caso clínico que eu recebo, eu pego como se fosse para mim, como se fosse o meu caso clínico. E eu escrevo, hoje mesmo teve um que me deixou assim, que queimou os meus miolos, porque é um caso muito, muito difícil. E eu fiquei por muito tempo trabalhando em cima desse caso clínico de hoje.
Mas o que eu queria dizer é que eu aprendo muito, mesmo com os casos que, apesar da minha grande experiência no sentido de quantidade de pacientes e tempo que eu trabalho, eu ainda me deparo com desafios e com casos que eu ainda não peguei no consultório, mas com muito cuidado eu faço questão de estudar o caso de cada colega que me é apresentado como se fosse meu, como se fosse minha família, como se fosse pacientes que eu faço muita questão, como se eu conhecesse e dependesse, a minha vida dependesse da solução desses problemas desses pacientes. Então, eu estou à disposição para ajudar os colegas com isso, mas eu não posso deixar de falar, não estou aqui vendendo o meu curso, mas eu não posso deixar de falar, faça o curso básico, mas faça o curso avançado. Inclusive o avançado já encheu a turma, mas se eu não me engano vão abrir mais 1 ou 2 vagas, já está cheia a turma, mas ainda tem 1 ou 2 vagas, eu falei rapidamente sobre isso hoje pela manhã, não sei se ainda tem. Temos a intenção de abrir outro curso ainda esse ano, mas não tem nada marcado também. Isso aqui não é estratégia de marketing para dizer que não tem nada marcado. De fato, não temos, mas temos muitos eventos ainda até o final do ano. Inclusive, estarei em São José dos Campos com odontopediatras para fazer um curso para as veteranas lá. E estarei também no maior congresso de DTM que existe no Brasil, tive a honra de ser escolhida para ter a primeira palestra, abrindo o congresso esse ano também. E vai ser um prazer muito grande para mim. Vou divulgar tudo isso, ainda as inscrições não foram abertas porque a grade está sendo montada, mas eu vou divulgar com o maior prazer. A Ju da Odonto São João, lá de São José dos Campos, aqui já colocou oba. Não vejo a hora, falei hoje com a doutora Neuza, estou super ansiosa para esse encontro com vocês, logo menos aí em São José dos Campos. Então, o tema era isso, a minha preocupação era essa. Boa noite, Álvaro Ferrarese, seja bem-vindo à nossa live. A minha preocupação era essa, realmente conscientizar sobre a necessidade de aplicar o protocolo da maneira correta, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo. Se ficar alguma dúvida, coloque aqui, manda debaixo do vídeo ou no inbox, que eu vou responder com o maior carinho do mundo. Uma ótima noite para todo mundo e até o próximo vídeo.